Você sabia que talvez tudo o que você acredita sobre a geografia do planeta esteja errado? Muitos de nós crescemos acreditando que o Everest é a montanha mais alta do mundo, que o Saara é o maior deserto, ou que os oceanos são bem compreendidos. Mas a verdade é que a Terra guarda segredos que parecem desafiar a lógica humana. No vídeo de hoje, você vai conhecer 30 fatos geográficos tão incríveis que vão mudar sua forma de enxergar o mundo para sempre. Já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você não perde nenhuma curiosidade que vai abrir sua mente. E 1. Everest não é a mais alta? O Monte Everest, com 8.849 metros, é famoso por ser o ponto mais alto da Terra em relação ao nível do mar. Mas, se medirmos a partir do centro do planeta, o título muda de dono. O vulcão Chimborazo, no Equador, parece pequeno com seus 6.263 metros, mas ele fica exatamente na linha do Equador, onde a Terra é mais gordinha. Por isso, seu cume é o ponto mais distante do centro da Terra. E em termos cósmicos, é o pico mais próximo do espaço. 2. O maior deserto do mundo não é o Saara. Quando falamos em deserto, logo pensamos em dunas de areia infinita. Mas a definição científica de deserto é um lugar extremamente seco, com baixa precipitação anual. Assim, o maior deserto do mundo é a Antártica, com 14 milhões de quilômetros cobertos por gelo. Sim, gelo pode ser deserto. Isso significa que o Saara, com 9 milhões de quilômetros, é apenas o segundo lugar. 3. Do Alasca dá para ver a Rússia. O Estreito de Bering, que separa Alasca e Rússia, tem apenas 88 quilômetros em seu ponto mais estreito. Em dias de céu limpo, é possível enxergar montanhas russas da costa americana. Mais curioso ainda, no meio dele existem as Ilhas Diomedes. Uma pertence à Rússia, outra aos Emeua. A distância entre as duas é de apenas 4 quilômetros, mas o fuso horário as separa em 23 horas. Ou seja, é como olhar para o amanhã a olho nu. 4. Brasil. O planeta em um só país. O Brasil não é apenas grande em território. Ele é o país com maior biodiversidade do planeta. Estima-se que 20% de todas as espécies conhecidas estejam aqui. Florestas, savanas, pantanais, litorais, serras. Nossa geografia é tão variada que seria como juntar vários países em um só. Não à toa, muitos cientistas dizem que preservar o Brasil é preservar o futuro do planeta. 5. Se a Groenlândia derreter, a Groenlândia é a segunda maior reserva de gelo do planeta, atrás apenas da Antártica. Seu degelo completo faria o nível dos mares subir 7 metros. Isso significaria o desaparecimento de cidades inteiras como Veneza, Amsterdã e até partes de Nova York e Rio de Janeiro. 6. África, o continente das linhas invisíveis. A África é o único continente cortado por 3 linhas imaginárias: o Equador, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Isso faz com que seu território abranja quase todos os climas da Terra, desde desertos até florestas tropicais e savanas. 7. O cofre de água doce da Terra. O Lago Baikal, na Rússia, guarda 20% de toda a água doce líquida do planeta. Ele é o lago mais profundo do mundo, chegando a 1.642 metros. Só para comparar, isso é mais fundo do que a altura de muitas montanhas europeias. 8. O Abismo das Marianas. Se você acha o Everest impressionante, saiba que existe um lugar muito mais extremo: a Fossa das Marianas. O ponto mais profundo, conhecido como Challenger Deep, tem mais de 11 quilômetros. Se colocássemos o Everest dentro dela, ainda sobrariam quase 3 quilômetros de água acima do cume. 9. O penhasco do Monte Thor. Localizado no Canadá, o Monte Thor tem a maior queda vertical do planeta. 1.250 metros de altura quase em linha reta. Imagine um prédio de 400 andares despencando sobre você. 10. Austrália. Tão larga quanto a Lua. A largura da Austrália de leste a oeste é de 4.000 quilômetros. A Lua, por sua vez, tem diâmetro de 3.474 quilômetros. Isso significa que, em termos de largura, a Austrália cabe como um espelho da Lua. 11. O Mar Sem Costas. O Mar dos Sargassos é único, porque não tem nenhuma costa delimitando-o. Ele é formado por correntes oceânicas que o cercam. É um mar livre, flutuando no meio do Atlântico. 12. O Saara Verde. Há cerca de 10.000 anos, o Saara era coberto de florestas e lagos. Hoje, o que resta são ossos de animais e pinturas rupestres de crocodilos e girafas, prova de que o maior deserto do mundo já foi verde. 13. Istambul. 2 mundos em uma só cidade. Poucas cidades podem se orgulhar de estar em 2 continentes.
Istambul fica parte na Europa, parte na Ásia, separada pelo Estreito de Bósforo. 14. A ferrovia interminável. A Transiberiana cruza a Rússia de Moscou até Vladivostok. São 9.289 quilômetros percorridos em 7 dias seguidos de viagem. É como viajar de Lisboa até a Cidade do Cabo, só que sem sair do trem. 15. Alasca, a barganha do século. Em 1867, os EUA compraram o Alasca da Rússia por apenas 7,2 milhões de dólares. Muitos americanos acharam que foi um desperdício. Hoje, o Alasca é uma das maiores reservas de petróleo e gás do mundo. 16. A linha que une 13 países. O Equador corta 13 países diferentes. Imagine uma linha invisível que passa por desertos, florestas, montanhas, cidades modernas e vilas antigas. 17. O ponto mais isolado do planeta. Ponto Nemo. Existe um local no Oceano Pacífico tão isolado que recebeu o nome de Ponto Nemo. Ele fica a 2.688 quilômetros da Terra mais próxima, no meio de um vazio oceânico. Para ter ideia, quando a Estação Espacial Internacional passa sobre essa região, os astronautas que orbitam a Terra a 400 quilômetros de altitude estão mais perto desse ponto do que qualquer ser humano vivo. O Ponto Nemo é tão remoto que muitas vezes serve de cemitério espacial. Satélites desativados e estações espaciais são direcionados para cair nessa área, pois ali não há risco de atingir populações humanas. É literalmente o lugar mais solitário do planeta. 18. O país dos lagos infinitos. O Canadá é conhecido como a Terra dos Lagos. E isso não é exagero. Ele possui mais lagos do que todos os outros países do mundo somados. Estima-se que haja pelo menos 3 milhões de lagos em seu território, cobrindo cerca de 9% da área do país. Isso significa que, se você viajar pelo Canadá, nunca estará muito longe de uma massa de água doce. É como se o país fosse um gigantesco espelho d'água. Essa abundância de água transforma o Canadá em uma das maiores reservas naturais de água potável do planeta. 19. O país que cria terra. Singapura. Enquanto muitos países perdem território por causa da erosão ou do aumento do nível do mar, Singapura faz o contrário. Ela cria terra. Desde sua independência, em 1965, o país aumentou sua área em cerca de 25%, construindo ilhas artificiais e expandindo sua costa com areia importada. Literalmente, Singapura está crescendo no mapa. Essa engenharia geográfica é tão avançada que transformou o país em um dos exemplos mais extremos de construção de território. 20. A fronteira mais artística do mundo. Nem todas as fronteiras são marcadas por muros ou conflitos. A fronteira entre Noruega e Suécia é um exemplo único. Ela é marcada por esculturas, instalações de arte e até espaços para caminhadas. Em vez de dividir, essa linha aproxima. É como se a geografia fosse usada não para separar, mas para criar união e cultura. Imagine atravessar um país para outro caminhando por uma trilha de esculturas no meio da floresta. 21. Veneza está afundando. A cidade de Veneza, construída sobre estacas de madeira em uma lagoa, afunda cerca de 2 milímetros por ano. Isso pode parecer pouco, mas somado à elevação do nível do mar, significa que a cidade está desaparecendo lentamente. Em marés altas, praças inteiras ficam submersas. Muitas projeções indicam que, em algumas décadas, Veneza poderá se tornar a Atlântida moderna, uma cidade perdida sob as águas. 22. Atacama. Onde não chove. O deserto do Atacama, no Chile, é considerado o lugar mais seco do mundo. Existem áreas ali onde não chove há mais de 500 anos. O solo é tão árido que a NASA usa a região para testar robôs que mais tarde serão enviados a Marte. De certa forma, o Atacama é uma prévia do que encontramos em outros planetas. 23. O rio que pinta o oceano. O rio Amazonas é tão poderoso que despeja 209 mil litros de água por segundo no Oceano Atlântico. Para imaginar, isso equivale a 80 piscinas olímpicas por segundo. Essa quantidade é tão absurda que altera a cor e a salinidade do oceano a mais de 150 quilômetros da costa. De avião, é possível ver a mancha de água doce se misturando com o salgado. 24. Aeroportos inclinados do Nepal. Em regiões montanhosas, aeroportos precisam se adaptar ao relevo. No Nepal, há pistas tão inclinadas que parecem montanhas disfarçadas. O aeroporto de Lukla, por exemplo, tem apenas 527 metros de comprimento e um desnível de 60 metros. Os pilotos precisam pousar como se estivessem descendo uma ladeira. É considerado um dos aeroportos mais perigosos do mundo. 25. Rússia, o país dos 11 fusos horários. A Rússia é tão imensa que atravessa 11 fusos horários.
Isso significa que, enquanto em Moscou o dia está começando, em Vladivostok já pode estar anoitecendo. O país cobre 17 milhões de km², o que equivale a mais de 1/8 de toda a área terrestre do planeta. Se fosse dividido em dois, cada parte ainda seria maior do que quase todos os outros países do mundo. 26. O Japão das 6.800 ilhas. Japão parece pequeno no mapa, mas na verdade é formado por 6.852 ilhas. A maior parte da população, porém, vive em apenas 4 delas: Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku. Isso cria uma densidade populacional altíssima em algumas regiões, enquanto outras permanecem praticamente intocadas. 27. O lago navegável mais alto do mundo, o Lago Titicaca, localizado a 3.812 metros de altitude, entre Bolívia e Peru, é o lago navegável mais alto da Terra. Além disso, é o maior lago da América do Sul em volume de água. Para os povos andinos, ele não é apenas um lago, mas um local sagrado, repleto de mitos e lendas sobre a criação do mundo. 28. A cachoeira submersa entre a Groenlândia e a Islândia existe a maior cachoeira do mundo, mas ela está debaixo d'água. Conhecida como Catarata da Dinamarca, ela tem uma queda de 3.500 metros, causada pela diferença de densidade entre as águas frias do Ártico e as mais quentes do Atlântico. Imagine uma cachoeira maior do que qualquer outra, escondida no fundo do mar. 29. Cidades chamadas Céu e Inferno. A geografia também tem seu lado curioso. Nos Estados Unidos existem cidades chamadas Hell, Inferno, e Heaven, Céu. Imagine colocar no GPS, Rota para o Inferno, ou Rota para o Céu. Um lembrete divertido de que nomes geográficos nem sempre seguem a lógica. A Terra mais lisa que uma bola de bilhar se reduzíssemos o planeta Terra a uma esfera perfeita, eliminando montanhas e oceanos, ela seria mais lisa do que uma bola de bilhar. Isso acontece porque, em escala global, até o Everest ou a Fossa das Marianas são insignificantes. Isso mostra o quão pequena é a nossa percepção comparada à grandeza do planeta. Conclusão: esses 30 fatos provam que o mundo é muito mais complexo e fascinante do que imaginamos. Enquanto algumas cidades estão afundando, outras estão criando terra. Enquanto desertos permanecem secos por séculos, rios gigantes pintam oceanos de outra cor. A geografia nos ensina que não existe nada comum no planeta onde vivemos. Cada detalhe é um milagre em escala global. Agora eu quero saber, qual desses fatos mais surpreendeu você? Deixe sua resposta nos comentários. E não esqueça, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Porque o mundo é incrível demais para ser guardado só para nós.